Gabriel, tem muito mérito do Corinthians aqui, foi um belo gol do Yuri Alberto, não só pela finalização, mas pela construção da jogada, mas o São Paulo não estava com essa energia toda já aos 13 minutos do primeiro tempo para parar esse bom ataque do Corinthians, né, Gabriel? São duas coisas que eu acho interessantes aí da gente falar, né? A primeira é a seguinte, o Corinthians normalmente quando joga, né, quando se posiciona com a bola, ele faz aquele jeito de jogo, né, bem europeu, bem português, né, e muito mais europeu do que português, de abrir muito os seus jogadores no campo, espaçar bastante a defesa do adversário. Então, muitas e muitas vezes a gente vai ver que o ponta-direita está aqui, o ponta-esquerda está aqui, o centroavante está aqui, os volantes estão aqui, então tem um espaço muito grande. Mas a gente sabe, por histórico, por declarações, por coisas que a gente ouve ver, que o Roger Guedes ele não gosta muito desse jeito do Corinthians de jogar, né? Ele respeita, mas ele não gosta. Então ele é meio insubordinado. E que bom para o Corinthians, que o Roger Guedes tem nele essa rebeldia, porque veja, isso permite a ele participar do jogo perto do Yuri Alberto. E é como começa esse gol do Corinthians. Se fosse assim no rígido sistema ofensivo do Vitor Pereira, o Roger Guedes estava ali na ponta, segurando a linha lateral para que ela não se mexa, né? Para que ela não se mexesse. Mas ele se aproxima, e da aproximação vem a tabela. Agora, o que você disse também é verdade. São Paulo, a gente fala sempre nesse espaço, São Paulo faz um esquema de marcação de encaixes individuais por setor. Por isso, o ponta esquerda é marcado pelo lateral direito, ou pelo zagueiro pela direita, quando o São Paulo tem 3 zagueiros. Então aí, nessa imagem, está destacado. Quem é que está tentando tirar a bola do Roger Guedes? Rafinha. Lateral direito vai lá no meio, porque o ponta esquerda foi lá no meio. O Miranda está marcando o centroavante Yuri Alberto. E na imagem vemos ainda indicações, por exemplo, do Luizão no Gustavo Silva, embora um pouco mais longe, do Thales Costa no Juliano e do Colorado no Duqueiroz. Mas o que acontece? O Roger ganha esse lance e aí a jogada continua, volta para o Juliano e aí o Juliano passa pelo Colorado, trocou a marcação, né? Veio o Colorado para cima do Juliano e o passe do Juliano encontra o Yuri Alberto. E aí vem o segundo erro, né? O terceiro erro, depende da sua visão, que é o Miranda largou ali o Yuri Alberto, né? Tá nele, mas o Yuri faz um jogo de corpo, se livra da marcação e cria espaço para ele chutar de fora da área. Então, duas coisas interessantes aí nesse primeiro gol do Corinthians, para além do gesto técnico do Yuri Alberto, Roger se aproxima de Yuri, o jogo sai, marcação do São Paulo não está encaixada. E quantas vezes essa marcação do São Paulo não está encaixada, né, Léo? Sem dúvida. Agora, a gente tem uma outra arte bem interessante para a gente debater aqui, falando em encaixe, porque é uma arte que mostra que no histórico recente, o que não anda encaixando muito é o jogo do Corinthians contra o São Paulo, né? O Corinthians ganhou pela última vez do São Paulo lá no Brasileirão de 2020, uma vitória que muita gente até entende como improvável, porque era o São Paulo do Fernando Diniz, estava jogando muita bola contra o Corinthians do Wagner Mancini ali, se arrastando no campeonato. O Corinthians ganhou por 1-0. De lá para cá, o Corinthians não ganhou mais. Nós temos aí empates em 2021, 2 empates, e depois uma vitória do São Paulo no segundo turno no Morumbi. Este ano, 3 jogos, uma vitória do São Paulo, 2 vitórias do São Paulo no Morumbi, um empate na Neoquímica Arena no Campeonato Brasileiro, e agora esse empate ontem. Então, 4 jogos, o Corinthians não conseguiu ganhar do São Paulo em 2022. O Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, fez uma avaliação de que desta vez o jogo foi um pouco diferente em relação a esses últimos, especialmente pelo segundo tempo, quando a danada da bola não quis entrar no gol defendido pelo Felipe Alves. No intervalo conversamos e dominamos completamente a segunda parte. Criamos situações de golo mais do que suficientes, para levar daqui a vitória, mas o futebol às vezes é assim, e hoje a bola não quis entrar. Rafael Prats, é simples assim mesmo, a bola não quis entrar, o Corinthians de fato, ao contrário do que aconteceu nesses outros jogos, porque acho que os espectadores lembram de boa parte deles, né? Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum daqueles jogos ali de um Corinthians muito superior ao São Paulo. Pelo contrário, acho que tem muito empate ali que poderia ter sido vitória pro São Paulo, como foi, por exemplo, o jogo do primeiro turno em Itaquera. Dessa vez, dá para dizer que foi um empate, um resultado não tão bom do Corinthians contra o São Paulo, com uma história diferente do que nos últimos confrontos contra o rival tricolor? Pelo segundo tempo, sim, Leonardo, mas aí é uma questão de ponto de vista também.
O primeiro tempo foi preocupante para o Corinthians, porque a gente tem de sempre levar em consideração que era um Corinthians, bem ou mal, cansado ou não, mas com uma semana sem jogos, com o time praticamente inteiro. O time que jogou ontem no Morumbi é o time que vai quinta-feira buscar vaga contra o Fluminense, colocando aí Fagner e Renato Augusto. Os outros 9 vão começar jogando. Muito provável, talvez tenha a modificação Gustavo Silva por Adson, enfim. Mas o time é basicamente esse daí, que enfrentou o São Paulo. Contra um São Paulo que foi completamente modificado. E o treinador do São Paulo privilegiou parte física, ponto. Parte técnica veio depois, entrosamento veio depois, foi parte física para tentar igualar um jogo que não era igual em relação a Corinthians e São Paulo ontem no Morumbi. E ontem, Leonardo, depois do gol do Yuri Alberto, que é um gol que o Dudziak explicou muito bem, que é um gol bonito pelo arremate do Yuri Alberto principalmente, o Corinthians não jogou mais no primeiro tempo. É muito tempo apostando em contra-ataque ou bola longa para o Yuri Alberto, tendo jogadores melhores que o seu adversário. Segundo tempo, não. Segundo tempo foi uma outra conversa. Segundo tempo, o Corinthians pressionou mais à frente, roubou mais bola do São Paulo, forçou alguns erros do próprio São Paulo, expôs alguns problemas do São Paulo, coletivos ontem também, individuais também no Morumbi. Acho que assim, Leonardo, se a análise for do segundo tempo, dá pra gente resumir de uma maneira meio simplória. Olha, o Corinthians não ganhou porque não conseguiu fazer o gol. Fez quase tudo certo até finalizar. E parou até no Felipe Alves, que fez um grande jogo no gol do São Paulo também. Agora, no primeiro tempo, não. Eu acho que o primeiro tempo é para se refletir com certo carinho. Porque depois dos 14 até os 47, o Corinthians não jogou. Será que não é muito tempo sem jogar contra um time inferior ao seu? Segundo tempo, não. Segundo tempo, eu acho que há coisas positivas para destacar do Corinthians ontem, mesmo o Corinthians não tendo vencido e quebrado o tabu contra o São Paulo.